Bom dia, pessoal. Hoje é dia 4 de maio. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre número decimal. Nessa semana nós estamos trabalhando a forma de escrever entre fração e decimal. Porque o que é a fração? É alguma coisa que eu dividi e aquele pedacinho, como que eu escrevo graficamente, como é que eu represento em algarismo aquele pedaço, né? A quantidade que eu dou é a fração. Só que uma fração eu também posso escrever de forma decimal. Mas o professor, o que é um número decimal? O número decimal é aquele número que a gente usa vírgula. Por exemplo, o número decimal é alguma coisa que estava inteira e foi dividida em algumas partes, em alguns pedaços. A diferença é que no decimal eu vou dividir esse número por 10, por 100 ou por 1000. Ou vou dividir esse inteiro. Aí por isso que a gente chama decimal, ok? Mas nesse caso, como é que eu vou fazer a representação? Olha aqui, eu tenho um exemplo aqui. Então, o número decimal, ele é dividido, é um inteiro que foi dividido ou por 10, ou por 100, ou por 1000. Mas como que eu faço para dividir? Eu vou pegar um inteiro, uma barra de chocolate, uma pizza, uma coisa inteira. Então, eu vou pegar o número 1. Olha, vou pegar o número 1. Professora, como que eu faço a divisão? Existe todo um cálculo, a gente pode fazer a divisão, que eu vou pegar 1 e vou dividir por 10. Aí eu vou pegar 1 e vou dividir por quanto? Por 100. Mas aí, existe uma forma de eu fazer essa divisão. Como que eu divido 1 por 10? Olha aqui o zero. Tá vendo? Quantos zeros eu tenho aqui? 1. Eu vou colocar 0 e 1. Olha. E veio a vírgula. 1/10. E por 100, olha só. Quantos zeros eu tenho? 1, 2. Ó. 100. 1/100. 1000. Quantos zeros eu tenho? 1, 2, 3. 1/1000. Olha, se você reparar, professora, aonde que eu vou colocar a minha vírgula? Presta atenção, é 1 0, olha, só tem que ter um algarismo aqui. São 2 zeros, são 2 algarismos aqui. São 3 zeros, 1, 2, 3 algarismos aqui. Nesse caso, eu estou falando de 1, mas e se eu quisesse fazer então 4? Um exemplo, o número 4. Eu vou usar o número 4. Eu vou pensar da mesma maneira que eu fiz ali. Olha só, é o número 4. Quantos zeros tem aqui? 1. 0. 4. Quantos zeros eu tenho? 2 zeros, né? Então, eu vou colocar os 2 zeros e o 4. Por que tem que ser 2? 0, ó. São 2 zeros. 1, 2. A vírgula vem aqui. 4 centésimos. Aí eu venho aqui, ó. 3 zeros. 1, 2, 3 e o 4. Aonde vai minha vírgula? Se eu tenho 3 zeros, eu tenho que ter 3 algarismos aqui, ó. 1, 2, 3. 3 milésimos. Aí, nós vamos fazer uma comparação assim que eu faço para escrever em número decimal. Mas a fração, como que eu faço a fração, a representação em decimal e do mesma coisa fracionário? Espera só um pouquinho. Então, pessoal, continuando, né? Quando a gente fala assim, eu posso representar uma fração, um número, eu escrevo, é um pedaço, uma fração, eu represento numericamente. Essa parte numérica eu posso representar como fração, mas como número decimal. Olha um exemplo aqui, eu tenho. Eu peguei um inteiro e dividi por 2. Não é metade? Metade é igual a metade, olha só. 1/10, olha aqui como é que eu represento. Não, 1/10, 0, 1/10, porque foi dividido por 10. E aqui que é 3/4, como que eu vou pensar aqui 3/4? Eu vou pensar da seguinte forma, isso tudo aqui vale 100, é o meu inteiro. Se eu dividir 100 por 3, vai dar 25, ó, então aqui vai ser
vai ser a mesma coisa, centésimos. Então, eu tenho que fazer essas comparações. Mas é importante perceber o seguinte, como é que eu faço a leitura? Eu fico observando quantos números eu tenho aqui, ó, depois da vírgula. Se eu olhar aqui, eu tenho 1. Isso quer dizer que é décimo. Então, eu vou ler 1/10. E se aqui fosse 3? Um exemplo, tá? 3. Seria quanto? 3/10. Pô, mas o número está da seguinte forma, eu dividi 100. Então, eu vou ter 2, ó, vou ter que ter 2 algarismos aqui, porque o 100 tem 2 zeros. Aí eu leio 1/100. E se aqui eu tiver 3 algarismos, eu vou pensar nos 3 zeros do 1000, então é milésimo. Mas pronto, tá assim o número, olha só. Como é que eu leio? 25 milésimos. Porque esses três algarismos quer dizer que é dos 3 zeros do 1000. E se tiver assim, olha só, 95 centésimos. Porque eu vou olhar aqui, ó, 100 eu chamo de décimo. Eu vou observar o quê? Eu vou observar, deixa eu apagar aqui, ó, 10. É 0, eu chamo de décimos. Ó, 2 zeros, chamo de centésimos. Milésimos, ó, vou colocar 3 décimos aqui, olha. Quando eu olho aqui, que eu estou falando de 3 décimos, ó. 3 décimos. 3 centésimos. 3 milésimos. Eu observo a quantidade de algarismo que eu tenho depois da vírgula. E se tiver aqui um número inteiro? Aí eu vou falar 1 inteiro e 3 centésimos, milésimos ou décimos. Então, eu tenho que estar observando sempre assim, a quantidade de zeros que eu tenho em 10, 100 e 1000. Dá para fazer essa conta, eu pegar esse inteiro e dividir por 1000? Dá. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês como que isso acontece. Não tenho pressa, não se preocupe que aos poucos vocês vão aprendendo isso, tá?